Boa noite para todos, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. O mundo dos negócios é um campo onde oportunidades e riscos se apresentam na mesma proporção. Empreender é uma jornada repleta de desafios e inevitáveis riscos. Perder todo o patrimônio em um negócio mal estruturado é uma possibilidade na rotina de toda empresa. Cada decisão tem potencial para impactar de forma significativa, não apenas o empreendimento, como também os bens pessoais do empresário. Neste contexto, a blindagem patrimonial se apresenta como uma estratégia essencial para proteger os bens adquiridos com tanto esforço e dedicação. A blindagem patrimonial também pode ser uma estratégia nos relacionamentos pessoais, como casamento e até namoro. Para falar desse assunto, convidamos o advogado Jossan Batistucci, especialista em planejamento sucessório, diretor do escritório Batistucci Advogados. Boa noite, doutor Jossan, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Falando de blindagem patrimonial, esse termo é comum, ele existe mesmo? Vocês usam mesmo? Sim, é uma expressão bastante interessante na medida em que ela demonstra uma parte do desejo das pessoas que é ter realmente um patrimônio blindado. Certo. Ocorre que blindar está muito mais vinculado a uma organização desse patrimônio. Ele estar muito bem alocado dentro de uma estrutura jurídica, etc., e contábil que possa proteger. Porém, não protege contra ilegalidades. Como eu tenho dito em várias palestras e, enfim, entrevistas, a blindagem patrimonial é igual um carro blindado. Tem a arma que faz passar o tiro ali também. Então, na verdade, a blindagem ela vai ocorrer, Marcelo e todos que nos assistem, dentro de um contexto de legalidade. Então, se você tem um patrimônio e você deseja transferir esse patrimônio para os seus sucessores, e sucessores a gente pode dizer os filhos, os netos, etc., isso é totalmente permitido na legislação. O direito de propriedade permite com que a pessoa possa vender, possa alugar, possa doar, por exemplo, e possa optar, portanto, em deixar de ser dono. Ninguém é obrigado a ser dono para sempre daquela fazenda, daquele terreno, daquele apartamento, etc. Então você pode transferir aos seus sucessores, aos filhos, por exemplo? Pode, a lei prevê e permite isso. O que não permite é você ter uma dívida, seja ela ajuizada ou não, e você transferir e não pagar. Porque veja, mesmo tendo a dívida, pode transferir, não há nenhum problema. O problema é não pagar aquela dívida que ficou, porque aí pode se caracterizar a chamada fraude contra credores ou fraude à execução. Aí, isso sim pode reverter, ter um olhar, então, reverso em cima daquele patrimônio que deixou de ser da pessoa e aí vai comprometer. Então, a blindagem patrimonial é uma expressão que, inclusive, geralmente é o primeiro slide da palestra que eu faço, onde eu coloco desmistificando, porque a gente não pode entender que a gestão patrimonial e o planejamento sucessório é algo ilegal. Não, não é. Está absolutamente permitido na legislação e as pessoas que têm um apoio técnico, contábil, jurídico, etc., qualificado, sabem e vão fazer. Mas também não podemos achar que é solução contra ilegalidades para a pessoa esconder patrimônio, porque não é. Então não é nenhum excesso, não é ilegal, mas também não quer dizer que é algo que salva a pátria. Doutor José, qual a diferença entre a holding familiar e a holding de negócios? A holding de negócios, ou holding pura, como ela também é conhecida, é uma empresa que é dona de outras empresas. É assim que surgiu a história da holding, que é do verbo to hold, lá do direito, aliás, do idioma americano, onde é segurar. Então era uma empresa que segura várias outras, é uma holding. Ela tem embaixo do guarda-chuva, também é uma expressão utilizada, teriam várias outras empresas. Essa empresa aqui de cima, chamada holding pura ou holding de negócios, por exemplo, ela não tem uma atividade operacional. Ela existe simplesmente para ser dona das demais. É como se fosse um QG. Então, dentro desse QG, é possível, então, alocar ali os seus sócios, os proprietários gerais de tudo, que vão coordenar as demais empresas, cada empresa como um centro de negócio específico, um polo de negócio. A holding familiar, ela também é conhecida como holding patrimonial, tem gente que faz até uma distinção disso, mas, em regra geral, é a holding patrimonial familiar mesmo, ou seja, é uma empresa constituída para gerir o patrimônio daquela família específica. Então é diferente mesmo. Sim, ela tem diferenças. No dia a dia a gente vê poucas holdings puras, porque de fato uma holding pura envolve, Marcelo e todos que nos assistem, um conglomerado empresarial, uma multiplicidade de negócios maior, tá?
Já a holding familiar não, pode ser qualquer pessoa ter uma empresa e colocar lá uma casa, um apartamento, um terreno, ou muitas casas e muitos apartamentos. Uma das razões, para se constituir uma holding, trata do aspecto sucessório, que é uma das especialidades aqui do Geossan. E para muita gente tem a ver com o regime de casamento. Vamos explicar. Primeiro vamos saber que regimes que existem, né, doutor Geossan, de casamento. Tem vários regimes na legislação. O Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, portanto, já há 22 anos com essa legislação, ele estabelece 4 requisitos, 4 regimes. O regime da comunhão universal de bens, que era a regra geral no Brasil até 1977. Ah, é? Até 77 todo mundo casava em obrigatoriamente comunhão universal. Comunhava tanto o patrimônio quanto as dívidas, tá? Era tudo, né? Bom, irmão. Exato. Depois entrou o regime da comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial, aquilo que a pessoa já tinha de patrimônio não se mistura na hora do divórcio. Na hora do falecimento é diferente, tá? Tem, além disso, a comunhão final nos aquestos e o regime da separação total. Então, nós temos comunhão universal, a separação parcial ou comunhão parcial, certo, a separação total e a comunhão final nos aquestos. Esse é um regime muito específico. Comunhão final? Nos aquestos. É pouco usado isso, né? Pouquíssimo. Poucos casais. Até hoje, nesses mais de 22 anos de experiência, a gente viu, eu basicamente vi, assim, coisa de 3, 4 famílias apenas nesse regime. É um regime mais voltado aos empresários, porque ele é um misto. Ele tem, durante o regime matrimonial, ou seja, enquanto casado, o regime da separação total. Tem muitos elementos ali presentes. E quando vai divorciar, aí é a comunhão parcial de bens. Então, é um regime meio que misto. Então, dentro dessa situação como um todo, sim, a ideia de sucessão, a ideia enfim, do regime matrimonial e da holding propriamente dito, tem grande impacto, sim, a partir do regime de bens. Porque, por exemplo, se for um casal que é efetivamente ligado pelo matrimônio no regime da comunhão universal, eles não podem ser sócios da holding. É uma proibição do Código Civil. Olha. Então, quem é casado no regime da comunhão universal não pode ser sócio da holding. Tem alguns detalhes em cima disso tudo, mas essa é a regra geral. Então, quando é assim, apenas um dos membros se torna sócio e, dentro de um planejamento sucessório, aí transfere as cotas desta empresa para os sucessores, sejam os filhos ou os netos, por exemplo. A comunhão parcial permite com que os dois possam ser, ou a separação total também, os dois possam ser sócios, e aí transferir o patrimônio ali para a empresa e depois transferir a empresa para os sucessores. Interessante, mas qual será o sentido de não permitir na comunhão universal? A busca, o impedimento, quando surgiu da comunhão universal, era uma ideia muito no sentido de evitar com que haja prejuízo também a credores. E também porque o patrimônio já é comum. Então não faz sentido você ser sócio de alguém que você já compartilha todo o patrimônio. Então, veja... de forma legal. Né? Exato, exatamente. Legal. Inclusive, essa é uma situação que muita gente se equivoca, na medida que vai fazer um divórcio e a pessoa, às vezes o homem ou às vezes a mulher, acha que não, aquela empresa é minha, ou não quer partilhar, etc. Mas se for comunhão universal, tudo que está no nome de um é metade do outro. Né? Não tem conversa. E na comunhão parcial, enfim, já tiveram várias soluções amigáveis no divórcio, justamente por conta de intervenções nessa estratégia que eu vou mencionar, é que a pessoa queria separar a empresa da atividade, só que a empresa foi constituída durante o matrimônio. E, portanto, se ela foi constituída durante o matrimônio, é um patrimônio, durante o matrimônio, é um patrimônio daquela pessoa, e, portanto, o cônjuge tem metade daquilo. Para separar tem que indenizar. Tem que avaliar, fazer um valuation, se for o caso, ou pelo menos fazer um balanço patrimonial, de modo a verificar se tem receita, se tem despesa, e aí se tem contabilidade, caixa 2 nisso ou não tem, aí vira um problema gigante, porque aí quem estiver sendo prejudicado nesse divórcio vai poder, de alguma maneira, legitimar-se nesses questionamentos e poderia dar um problema gigantesco para a operação. Muitas vezes, portanto, se resolve com um grande acordo. Normalmente é a coisa mais fácil. Sim, é melhor para todos. É verdade que grandes corporações, doutor Wilson, determinam previamente as normas para casamentos e até namoros? Tem isso mesmo? Você já viu veja, isso? É um direito das pessoas contratarem, estabelecerem as regras de vigência. Porém, o direito de personalidade, que assim chamamos no Código Civil,
e também na própria Constituição Federal, que tem esses elementos, estabelece que essa é uma decisão livre de qualquer pessoa. Então, isso está acima de um pacto. Então, se os sócios, por exemplo, estabelecerem num capital social, num contrato social, que os sócios solteiros somente poderão casar-se no regime da separação total de bens, por exemplo, isso é um tipo de cláusula que pode enfrentar a justiça, né? Então um sócio que queira mudar isso e ser derrubada, porque ela pode realmente ser enfrentada ali, o judiciário, né, tocar nesse tema. Por quê? Porque é um direito de personalidade. É igual se os sócios quisessem escolher qual que vai ser o nome do filho do outro sócio. Não pode. O direito ao nome, o direito à honra, etc., e vários outros, é um direito à personalidade. Quem quiser isso tem que buscar, para evitar um processo depois, tem que buscar orientação. O que a gente recomenda é que as coisas sejam decididas de maneira consciente por parte desses empresários, né? Então, o que se pode sim estabelecer sempre são as regras em caso de sucessão. Então, não importa muito qual regime de bens que o sócio vai casar. O que importa é, em caso de falecimento ou em caso de uma situação, por exemplo, de invalidez daquele sócio, quem vai ocupar a função dele, quem vai representá-lo. Isso é possível ser dirimido e resolvido no contrato social e no acordo de cotista, que é um outro documento que os sócios resolvem. Inclusive, podendo o sócio que falecer, os familiares dele não assumirem a condição de sócio. Pode ser determinado. Pode, só que lógico que isso não vai prejudicar o patrimônio dessa família, desses herdeiros. Tá, isso que eu ia perguntar. Então você não vai excluir filho, não vai excluir neto de jeito nenhum. Do direito patrimonial, não. Eles podem não entrar como sócios da empresa, porém os sócios remanescentes, ou seja, aqueles que sobreviveram ao falecimento desse outro sócio, eles vão ter que indenizar. Então, eles vão ter ou que comprar a parte do sócio que faleceu, comprar, logicamente, aí dos herdeiros, né? Ou eles vão ter que fazer uma redução de capital social, indenizando esses herdeiros do direito que eles tiverem. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me veio agora. Nós falamos da diferença entre holding familiar e holding de negócios, né? Mas existe gente que pode ter uma holding de negócios e uma holding familiar? É possível? Sim, Marcelo, não há nenhum problema, né? Na verdade, quando a gente fala em holding é uma empresa comum. Inclusive, holding familiar, ela nem existe. No fundo, é uma empresa administradora de bens próprios. É um CNPJ comum, como qualquer outro. O que importa é como você vai lidar com esse CNPJ. Os contadores que estiverem nos ouvindo vão entender perfeitamente isso, que é o quê? É uma empresa administradora de bens próprios. Então, ela uma holding patrimonial, né? Ou familiar também. Ela administra os bens dela, os bens daquela família. Ela não faz venda de capacete, ela não presta serviços a terceiros, ela não vende produto, não industrializa, entende? Ela é uma empresa patrimonial. Então, a pessoa pode ter uma empresa dessa e pode ter vários outros CNPJs, ela pode ser titular de cotas ou ações de empresas de muitas outras empresas. Então, ela pode ter uma holding pura, ela pode ter uma empresa comum, ela pode ter uma indústria, ela pode ter uma empresa prestadora de serviço e ter ainda assim a sua holding familiar. Não vai gerar um conflito, não tem problema. Nenhum. Aí é interessante. E a questão das empresas offshore, elas também servem, de alguma forma, para proteger o patrimônio? Sim. Dentro das ideias de planejamento sucessório, várias são as possibilidades. Uma, por exemplo, é o testamento, embora o testamento não evita, melhor dizendo, um inventário, mas é uma ferramenta. A própria holding patrimonial é uma outra ferramenta do planejamento sucessório. Seguro de vida e previdência privada também são ferramentas do planejamento sucessório e também empresas offshore. Então, a offshore é uma companhia, é uma empresa do exterior que tem ali características específicas, não existe no Brasil. Então, as pessoas podem não existe? Aqui no Brasil não, mas no exterior tem, no Uruguai tem bastante. E os brasileiros podem participar daí? Pode, tranquilamente. O brasileiro ele pode ser proprietário de empresas em outros países, obviamente que respeitado a legislação de cada país, né? Certo. Mas é comum, pessoas aí sim com patrimônio maior por conta dos custos que tem da operação em si. Mas há empresas especializadas em dar esse tipo de assessoria, grandes players do mercado financeiro, etc., fazem isso muito bem, que é criar a empresa no exterior, transferir patrimônio para lá, dinheiro notadamente, né, e a partir daí ter, em caso de falecimento, essa transferência da empresa e, consequentemente, do dinheiro que está nela para os herdeiros, né? E se tiver dívida aqui no Brasil e a empresa for em outro país, como uma offshore em outro país, ela consegue... Se for uma constituição do offshore de modo a causar o que nós comentamos no outro bloco, uma situação de fraude contra credores ou de fraude à execução, podem sim os herdeiros daqui, né, ou seja, os credores, melhor dizendo, daqui do Brasil, tentar fazer a penhora por meio de ofício à justiça
desse local lá. Mas aí depende da legislação do país em que essa offshore estiver lá criada, né, estiver funcionando, depende do advogado daqui do Brasil descobrir a existência dessa offshore, de poder também conseguir a penhora, e tem todo um trâmite legal que é a justiça dos dois países se comunicarem. Então não é igual mandar um e-mail, não é igual um juiz daqui mandar uma carta precatória que vai pelo sistema, hoje eletrônico, né? Então tem toda uma burocracia, custos e tempo nisso tudo. Ou seja, é bem complexo. Bastante. Você falou de testamento, vamos ligar testamento a road. Tá. O testamento, ele pode implicar depois, se houver se ele é anterior e ninguém sabia, porque há gente que faz testamento e não avisa, filhos, herdeiros. Sim. Ele pode, e depois foi feita uma road familiar, ele pode implicar em algumas mudanças na questão da divisão patrimonial aí depois? Vamos entender algumas particularidades, são muito importantes aqui para a gente chegar no testamento. Primeiro, a pessoa que tem os chamados herdeiros necessários, ele tem aí um elemento, um instituto chamado legítima. O que é a legítima? É o conjunto de patrimônio que não pode ser tocado, mesmo por você que é proprietário. Então, Marcelo, você tem filhos, né? Sim. Então, virtualmente falando, os seus filhos, a sua esposa e seus pais, seu pai é vivo, é correto? Então, dentro desse contexto, todos são seus herdeiros necessários. Então, quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, o cônjuge e os ascendentes. Certo. Então, se houver quaisquer uma dessas pessoas vivas, existe virtualmente o direito delas a receber uma herança. O patrimônio é seu, mas você não pode dispor 100% desse patrimônio para deixar para um ou para outro, por exemplo. Senão você vai estar infringindo essa regra geral. Então, dentro do contexto da legítima, você pode transferir 100% do seu patrimônio, desde que você direcione esse patrimônio para os seus herdeiros, pelo menos metade desse patrimônio, por meio da holding, por exemplo. Tá? Esse elemento é muito importante porque esse é o limite também do testamento. Para as pessoas que têm os herdeiros necessários, ele pode dispor em testamento de até metade desse patrimônio. Então, se você tem lá R$1 milhão, por exemplo, de patrimônio, independente se é dinheiro, se é imóvel, seja lá o que for, até R$500 mil você pode ou doar para um dos seus herdeiros em vida, ou você pode, então, estabelecer em testamento. Só que qual que é a ideia disso tudo? Ao final, quando você efetivamente falecer, o testamento, e eu falei há pouco que ele não evita o inventário, certo, mas ele apenas direciona o inventário e uma parte desse patrimônio. Então, se você não tem patrimônio, porque legitimamente, legalmente falando, você em vida dispôs dele, e no final, quando falecer, não tem mais nada que é útil ao interesse dos herdeiros, o testamento fica em vão. Então, você pode ter um testamento e ter uma holding, já fazer o planejamento sucessório? Pode e deve. Tá? Por quê? Porque uma coisa não impede a outra, ela não é contraditória. Até porque você pode, às vezes, ganhar na Mega Sena e falecer do coração um pouco depois. Aqui aconteceu, né? Então, faleceu, aqui não, no Brasil. Sim. Faleceu, mas foi assassinado depois, sim, né? Mais 3 meses depois. Então, se você ganha, se você recebe um patrimônio, se você, de repente, um parente seu faleceu, e aí você é o herdeiro direto e você faleceu logo na sequência, minutos depois, o que acontece? Você recebe o patrimônio, virtualmente falando também, no direito é assim que acontece, e você vai transferir. Agora, você vai transferir para quem? Tem que transferir para quem for da sua vontade. E aí, se você não escolher essas pessoas, e a escolher no testamento, ou pelo menos escolher até metade desse patrimônio, como expliquei há pouco, você vai deixar o patrimônio, né, ser direcionado àqueles que a lei determinar. Inclusive, é um caso que nós cuidamos no passado, uma situação já finalizada, foi feito o testamento, a pessoa faleceu muitos e muitos anos depois, e quando ela faleceu, ela não tinha herdeiros necessários. Então, olha como é interessante, a vontade dela, a decisão dela em vida prevaleceu, porque quando ela faleceu, ao invés de ir para os irmãos todos dela, por exemplo, foi para uma irmã, para uma sobrinha neta, e para como eu posso dizer, o bisneto, sobrinho bisneto. Ou seja, foi por uma linhagem apenas da família dela e não para todos os irmãos. Então é um contexto muito interessante. Ter um testamento deve ser, regra geral, uma decisão muito importante que as pessoas tomem. Em geral, se recomenda que todos tenham, assim como se recomenda que todo mundo tenha um CNPJ, porque rendas, por exemplo, de aluguel e outras receitas dentro de um CNPJ tem uma tributação menor
do que os 27,5% do imposto de renda que tem na pessoa física. Nem se compara. Sim. Testamento secreto, por exemplo, aparece quando a pessoa falece? Ou não? Ou tem que vir um advogado? Tem algumas formas de testamento. O mais recomendável é o testamento público. Tá? É aquele que o interessado, com advogado ou não, mas ele com 2 testemunhas pelo menos, comparece a um tabelionato, um cartório, popularmente falando, onde faz escritura, etc., e ele faz o testamento dele. Essa é a forma mais recomendável, porque é a mais segura. Mas também tem o testamento privado, que é onde a pessoa pega um papel A4, como esse que você estava segurando, um papel de pão, por exemplo, qualquer um, tá? E ele vai escrever ali a vontade dele, aí precisa ter 3 testemunhas, e ele guarda na gaveta. Se o papel sumir, a vontade dele não vai prevalecer, né? Por isso que a do cartório é melhor, tá? Com um advogado, né, especialista, com um advogado da confiança da pessoa, para que ele possa lá comparecer. E tem uma outra opção, que é ele fazer um misto disso. Ele faz o testamento particular, coloca um selo, ele vai serrar, ou seja, ele vai fechar e vai entregar para o tabelião. Quando a pessoa falece e vai fazer um inventário, né, os herdeiros vão fazer um inventário, a justiça requer uma certidão de um órgão chamado SENSEC. E essa certidão é que vai apresentar se tem ou não tem um testamento reconhecido, um testamento público. Tá? Se tiver... Há uma busca feita no sistema? Sim, a busca nacional, porque hoje em dia qualquer testamento feito é registrado lá no SENSEC. Então é uma prerrogativa, né, de fazer isso, e se recomenda ao público por todas essas seguranças que mencionei. Né? E só partindo daí para uma outra questão que é muito polêmica, e se essa pessoa que falece, que fez a hold, que fez o testamento, no testamento tenta determinar algo para por exemplo, um filho que ninguém sabia que tinha. Como é que faz? É absolutamente possível. O testamento ele é uma ferramenta muito interessante, mas pouco usada, porque, por exemplo, eu posso deixar o dinheiro que eu tiver, não importa se é uma grande, pequena ou nenhuma fortuna, mas eu posso deixar para uma instituição de caridade, por exemplo, ou uma parte dele, eu posso deixar para uma pessoa que eu gosto muito, para um afilhado, enfim, alguém que não seja filho, efetivamente, portanto, eu posso deixar para uma parte maior para alguns dos filhos em relação a outro, porque eu posso dispor de até metade, de até 50%. E eu posso colocar algumas condicionantes. Eu posso também dizer, olha, deixo R$100 mil, por exemplo, para a pessoa tal, desde que, em caso do meu falecimento, ela cuide do Rex, né? Ou cuide do meu gato, o mingau, por exemplo. Então, ou seja, é apenas uma brincadeira para dizer que no testamento, o testador, que é o autor dessa herança no futuro, portanto, é aquele que está fazendo o testamento, ele pode escolher algumas regras. Então, ele pode realmente deixar o testamento, mas colocar algumas condições. Ou seja, que a pessoa tem que cumprir sob pena de não receber a herança. Então, é muito interessante, uma ferramenta que, lógico, que é muito personalizada a cada particularidade de cada família e pode também, Marcelo, conforme o tema que você colocou, ele pode direcionar, né, parte da herança para uma determinada pessoa, independente de ser um filho fora do casamento, anterior ao casamento, ou até alguém que não é filho. Deixa eu fazer essa colocação que muita gente vai ouvir, a blindagem, o que pode colocar, o que deve, o que não deve colocar nessa blindagem aí. A gente até conversou aqui sobre a questão de joias, de carros e tal. Algumas coisas vocês especialistas aconselham, não põe que é melhor não pôr, não é isso? Regra geral pode pôr tudo, Marcelo. Porém, tem algumas situações que não vale a pena. Então, por exemplo, joias. Joias é um patrimônio muito pessoal. Né? Então, ou o próprio homem, às vezes com anéis, correntes, etc., ou a mulher com joias maravilhosas, ela vai ter isso e vai guardar com ela. Então, dentro desse contexto, ela vai fazer o quê? Um dia que falecer, ela entrega. Aliás, antes de falecer, ela entrega, né? Distribui. Ou os próprios herdeiros já vão repartir isso. Então, é muito mais simples e fácil. Dinheiro pode, mas tem que tomar cuidado para não ter uma tributação maior em cima dos rendimentos, podendo chegar a 34%. Veículos, por exemplo, devem ser colocados, mas com muito cuidado. Primeiro porque contabilmente tem uma depreciação no valor perante a própria receita. Então, numa hora de uma venda, pode ter que pagar imposto daquele veículo vendido. Né? E além disso, quando a gente está falando de um planejamento sucessório patrimonial, dentro de uma holding familiar patrimonial, ter patrimônio, Marcelo e todos que nos assistem, patrimônio imobilizado, apartamento, fazenda, terreno, casa. O que esse patrimônio gera de problema, de risco para a operação? Quase nada.
Porque geralmente são patrimônios que nem vão ter trabalhadores em cima. Fazenda pode ser uma particularidade, mas aí tem uma solução possível no direito. Mas, em geral, o problema maior é se você não pagar condomínio, quando for em condomínio, e não pagar IPTU, que são coisas que vão ser pagas. Então, é um patrimônio que ele é considerado bastante estável. Se você coloca um veículo dentro desse CNPJ, aqui em Londrina tem carros, e pelo Brasil tem carros facilmente aí de 500 mil, R$1 milhão ou mais andando. É verdade. Né? Lamborghini, enfim, diversos de bem mais do que esse valor. Então, imagina por um acaso você ter um mal súbito, ou, enfim, né, vai mexer no celular, bate num carro desse, ele por si só bate, capota, dá uma perda total, o que a seguradora ou o dono do veículo vai fazer? Vai entrar com uma ação contra você que está dirigindo e contra o dono do veículo, que se for a holding, seu patrimônio está exposto. Causa um prejuízo ao patrimônio. Então, como o veículo é uma arma em potencial por N situações, né, como eu disse, pode ser uma fatalidade, um problema de saúde, mas pode ocasionar danos a terceiros, não é recomendável colocar dentro de um patrimônio que está lá, quieto, né, só valorizando por conta da valorização imobiliária. A lei permite que se torne um bem impenhorável? Como funciona isso? É possível. Por si só, a legislação já estabelece que o único bem, aquela casa que a pessoa reside, é impenhorável. Tem algumas exceções, como a dívida do próprio bem, dívida de trabalhadores domésticos, por exemplo, daquele bem, e quando você entrega esse bem numa condição aí de garantia, numa fiança, por exemplo. Então, isso são algumas das exceções que existem. Porém, você pode estabelecer como um determinado bem, como sendo, se você tiver vários, você pode escolher. A legislação permite com que você vá ao cartório de imóveis e escolha aquele bem específico como bem de família. Então, você não pode escolher vários, é só um. Né? Agora, se, por exemplo, o casal não for efetivamente casado, por exemplo, né, cada um pode ter a sua residência. Eles podem estar numa condição de namoro ou de uma união estável, um namoro qualificado, enfim, cada um ter a sua residência, cada um ter o seu bem de família. Né, são impenhoráveis. Sim, aí são impenhoráveis porque é o patrimônio individual de cada um. São poucas exceções, como você falou, então. A impenhorabilidade é uma situação bastante excepcional. Vamos falar da doação em vida com usufruto. Isso entra na holding familiar? Já é determinado pelo contrato da holding? Doação com usufruto é uma ferramenta jurídica para o planejamento sucessório. Só que essa doação ela pode ser uma doação comum, como muita gente fazia, que era o popular inventário em vida, isso era muito comum, inclusive no meio rural, que era o quê? Pegar o patrimônio e já dividir para os herdeiros. Então já pegava lá 3 sítios e dava um para cada filho, por exemplo, né? Ou pegava lá uma casa e colocava no nome dos 2 filhos, porque não dá para partir a casa ao meio, né? Então se tem uma só, só tem uma só, então você coloca em nome dos 2. Então já fazia, porque quando a pessoa falecer, não tendo patrimônio que precisa da assinatura dela, não precisa fazer o inventário. Por isso que a gente tem dito também de forma muito habitual que o inventário, no fundo, é uma opção e não uma obrigação. Tem gente que se arrepia ao ouvir falar de inventário quando não sabe que poderia resolver em vida. Resolver para ela enquanto patrimônio, resolver para os herdeiros também, etc. Então, a doação com reserva de usufruto é uma medida possível, seja no planejamento sucessório pela via civil, que é doar o bem diretamente, ou seja o planejamento sucessório pela via empresarial, que é quando o pai, a mãe, ou o avô, a avó, enfim, o titular desse patrimônio, constitui a empresa, doa as cotas dessa empresa para os seus sucessores, mas reserva para si e para quem desejar, né, esse usufruto dessas cotas. E, portanto, o pai e a mãe, mesmo fazendo, ou o avô e a avó, mesmo fazendo o planejamento sucessório, consegue ter todo o patrimônio na mão, sob controle. Mas não corre risco não. Não. Todo o patrimônio na mão. Vender tudo e sumir. Não, jamais. Jamais por questões muito simples do direito, muito simples, que é, primeiro, que quem recebeu não recebeu os bens, recebeu cotas da empresa. Os bens, imóveis, etc., pertencem a quem? À empresa. Então, quem tem o direito de gerir a empresa, o administrador da empresa, é quem tem o direito de decidir se vai vender ou não, mesmo que esses herdeiros sejam menores. Então, é uma solução muito interessante para a gestão do patrimônio, efetivamente. E esses herdeiros que receberam as cotas da empresa, essas cotas são recebidas com vários bloqueios, com cláusulas diversas de impenhorabilidade, inalienabilidade, incomunicabilidade. Então, eles podem casar apaixonadamente na comunhão universal,
de bens, que a gente falou lá no início do programa, certo. que em caso de divórcio o cônjuge não vai receber nada das cotas dessa empresa, das cotas da onde. Lá. Isso, porque já é incomunicável. Eles podem bater no carro, na Lamborghini que a gente falou lá, de 3 milhões de reais, e não ter patrimônio nenhum. Essas cotas não vão ser penhoradas. Por quê? Porque elas foram entregues com impenhorabilidade. E também se o pai e o filho brigarem, porque o filho quer fazer... Uma coisa que é mais comum do que a gente pensa, né? Sim, é super comum. E vejam, quanto mais as famílias envelhecem, maior é o risco de conflito. Porque o pai e a mãe têm ainda aquele sentimento e nutre a igualdade dos filhos, mas os filhos já têm cada qual as suas famílias. E aí pode começar a haver conflitos. E a vida também vai exigindo e apresentando desafios para as pessoas, e cada um com as suas experiências, de modo com que o conflito fique mais possível. É por isso também que é muito comum o inventário dar arrepios, porque demora anos, é muito custoso, é moroso e é doloroso. E é por isso que a gente também tem dito que geralmente o inventário é quase assim o palco para a rinha, que é estar prontinho para as pessoas brigarem. Pessoas que se amavam, mas que depois acabam brigando pelos bens. Passa a se odiar, né? Exato. Sem contar que tem inventário aqui há 15 anos sem solução. Em Londrina tem, não é? Muito comum. Não é? Muito porque comum. alguém não concorda com alguma coisa Sim. e não consegue... Não concorda com a avaliação, fica parado porque aguarda resolver outros problemas, muitas vezes, problemas relacionados à busca de bens, problemas relacionados a ter ou não, por exemplo, investigação de paternidade. Já vi isso acontecer também várias vezes. Ixi. Aparece lá um possível herdeiro. O que vai acontecer com o inventário? Fica parado, até resolver o processo da investigação de paternidade. E aí o processo de investigação pode demorar muitos anos. Aí depois retoma o inventário. Quem cuida do patrimônio enquanto isso? Né? Com certeza vai perdendo. Regra geral é o inventariante. Mas é aquela coisa, é alguém que está cuidando pelo todo. E muitas vezes acaba surgindo muitos problemas nisso, não é administrado adequadamente. E o patrimônio de quem é perdido? Dos herdeiros. Por isso que fazer um planejamento sucessório é um ato de amor dos pais em relação aos seus herdeiros para evitar que eles briguem, mas também é um ato de inteligência e sabedoria dos herdeiros para proteger o patrimônio futuro que eles vão um dia receber. Essa é a mais pura verdade. Fora o fato, né, que vão acabar pagando menos, né? Impostos. O custo geral é menor. Os impostos, aliás, têm aumentado, né? O custo geral é muito menor. Primeiro porque, como eu disse, não precisa de inventário, então não vai precisar de advogado, evidentemente, porque não tem o inventário. A transferência patrimonial, se hoje o patrimônio vale 1 milhão, daqui 20 anos que a pessoa falecer, não vai valer 1 milhão, os imóveis valorizam, vai valer 2, 3 milhões. E lá na frente, quando falecer, o governo vai cobrar um imposto sobre 1 milhão? Não, vai cobrar sobre os 3. Então você vai pagar muito menos imposto. Sem contar que, regra geral, o patrimônio aumenta na linha do tempo. Então ele aumenta de valor e ele aumenta em quantidade. Então não tem mais inventário, por quê? Porque já foi resolvido antes, dentro de soluções jurídicas que existem. Então, e além disso, tem o que você mencionou, a possibilidade real, e depois da reforma tributária é uma ordem para haver uma progressividade desse imposto, que hoje no Brasil chega a 8%. Alguns estados como Santa Catarina, Goiás, já cobram até 8%, e outros são fixos, igual Paraná e São Paulo, por exemplo. São fixos em 4%. Porém, há projetos de lei para aumentar. Exato. Jossan Batistucci, muito obrigado por todas essas informações e esclarecimentos. Grande abraço, volte sempre. Muito obrigado, Marcelo, todos que nos assistem aqui na CNT. Muito bem, o programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.